E aí, pessoal, beleza? De volta para mais um mergulho profundo. Dessa vez a gente vai desvendar o terceiro episódio da série sobre Jó, baseado no estudo do pastor Abraham Ramos. Ao longo de 12 episódios, a gente vai destrinchar essa história incrível, cheia de reviravoltas e reflexões profundas sobre a fé, sofrimento e a relação do homem com Deus. Nos episódios anteriores, a gente viu que Jó era um cara justo, abençoado, tipo referência na área, reconhecido tanto na terra quanto no céu. Mas, e agora? O que será que o destino reserva para esse personagem tão emblemático? A gente fica se perguntando, né, como um Deus bom pode permitir que um cara como Jó sofra tanto? Qual o sentido disso tudo? Para começar, vamos analisar o que o pastor Ramos nos revela sobre essa Assembleia Celestial, lá no capítulo 1, versículos 6 e 7 do livro de Jó. É ali que os filhos de Deus, tipo os anjos, se apresentam diante do Senhor. Imagine a cena. Um monte celestial reunido para uma audiência com o Todo-Poderoso. E essa parada de Assembleia Celestial não é tão conhecida assim, mesmo para quem já leu a Bíblia. O pastor Anderson, no seu comentário, explica que essas assembleias eram bem comuns no Antigo Testamento e revelam toda uma hierarquia, uma estrutura de poder na criação divina. É como se o céu fosse um grande império, com Deus no comando e anjos como ministros, cada um com sua função específica. Caramba, essa ideia de um império celestial é bem diferente do que a gente costuma imaginar, né? Será que tem intriga, fofoca, disputa de poder no nosso... Olha, não duvido nada. Mas o que importa para a gente agora é que é nesse cenário que Satanás entra em cena sem ser convidado, tipo, penetra na festa. E a pergunta que fica é, o que ele queria com essa intromissão? Chega de mansinho, né? Mas com certeza ele não estava ali para tomar um cafezinho e bater papo, galera. Lembrando que a palavra Satanás, em hebraico, significa adversário, ou seja, ele já chega com o pé na porta pronto para causar. E é a partir dessa posição que ele desafia Deus, questionando a fé de Jó. Ele solta a bomba. Será que Jó te teme de graça? Será que ele só é bonzinho porque tem tudo o que quer? Satanás basicamente acusa Jó de ser um interesseiro, um hipócrita que só se comporta bem porque está sendo recompensado por isso. Exatamente. O pastor Anderson argumenta que essa provocação revela a visão cínica de Satanás. Para ele, não existe bondade genuína, só interesse disfarçado de virtude. E isso nos leva a uma reflexão. Será que a gente age sempre por altruísmo ou tem um pouco de egoísmo em tudo que a gente faz? Essa é a grande questão, né? Tipo, será que a gente é capaz de fazer o bem sem esperar nada em troca? Ou a gente sempre tem um segundinho a intenção? A gente precisa se questionar, né? Buscar essa resposta dentro da gente. Mas voltando para Jó, o que me deixa de cabelo em pé é que Deus permite que Satanás teste a fé dele, tirando tudo que ele tem. Riqueza, família, saúde, tudo. É tipo, Deus entrega o ouro pro bandido Kodak. Que situação tensa. Mas calma lá. Isso não significa que Deus é cruel ou que ele não se importa com o sofrimento de Jó. O pastor Ramos, no seu estudo, explica que Deus continua no controle da situação, limitando as ações de Satanás, tipo, botando um freio nele. Deus está permitindo o teste, mas não a destruição total de Jó. Então Deus está tipo, pode testar, mas com juízo, hein? Exatamente. Essa limitação imposta por Deus aumenta a responsabilidade de Satanás, que precisa ser estratégico nos seus ataques. É como se Deus estivesse dando a ele uma corda para ele se enforcar. E aí, galera, vocês que estão nos ouvindo já passaram por alguma situação que fez vocês questionarem a bondade de Deus. Já se perguntaram, por que coisas ruins acontecem com gente boa? Com certeza. Essa é uma pergunta que todos nós já fizemos em algum momento da vida. A história de Jó nos convida a encarar essa questão de frente e buscar respostas na fé, na confiança em Deus. Mas antes de a gente se aprofundar nesse assunto, vamos explorar um pouco mais a figura de Satanás. O pastor Ramos nos leva numa viagem às origens dele, desvendando a queda de Lúcifer e explicando a confusão que rola entre os nomes. Lúcifer, Satanás, Diabo. Esse cara tem mais apelido que jogador de futebol, né? Mas qual que é a real dele? O pastor Ramos desmistifica a ideia de que Satanás seja tipo um arqui-inimigo de Deus, um rival à altura. Ele mostra que Satanás é só uma criatura subordinada ao poder do Criador. Tipo um funcionário rebelde que acha que pode mandar no chefe, mas no fundo sabe que o chefe é quem manda. Ah, entendi. Tipo, pode até causar um estrago, mas no final quem decide tudo é Deus. É isso aí. E a revista Super Interessante traz um panorama da evolução da imagem de Satanás, mostrando como a figura dele foi moldada por mitos e representações culturais ao longo da história. Nossa, a gente nem imagina como a cultura influencia a nossa percepção do bem e do mal, né? Pois é um lance bem complexo. E a fonte A Vida, sob a perspectiva cristã, explica a origem do mal a partir do livre-arbítrio, que Deus deu tanto a Lúcifer quanto aos humanos.
as escolhas erradas de ambos, tipo a desobediência de Lúcifer e a queda de Adão e Eva, teriam dado origem ao mal no mundo. Então a culpa é nossa. Calma, não é bem assim. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes. É inegável que as nossas escolhas têm consequências e que muitas vezes a gente contribui para que o mal continue no mundo. É, tipo, a gente precisa se ligar nos nossos atos, né? Mas e aí, voltando ao livre-arbítrio, essa parada é real. A gente realmente tem o poder de escolher ou tudo já está escrito? Boa pergunta. Essa é uma questão que intriga filósofos e teólogos há séculos. A história de Jó nos coloca diante desse mistério e nos convida a questionar os limites da nossa compreensão. A gente fica pensando, né? Se a gente estivesse na pele do Jó, como será que a gente reagiria? Nossa, a gente teria uma fé tão forte assim. A gente se pergunta, né? Se a gente aguentaria passar por tudo isso sem questionar, sem perder a esperança. A história de Jó, ela meio que coloca a gente na frente do espelho e faz a gente pensar sobre a nossa própria fé. O que a fé realmente significa pra gente. Jó, ele nos mostra que a fé não é tipo um escudo mágico que protege a gente da dor, mas é tipo uma âncora que mantém a gente firme em meio à tempestade. Ele não se deixou abater, né? Tipo, pelas perdas, pelas acusações, por toda a dor física e emocional que ele passou. É como se ele dissesse, podem me tirar tudo menos a minha fé em Deus. Exatamente. Jó ensina pra gente que a fé autêntica, a fé verdadeira, ela não depende de, tipo, barganhas com Deus ou de uma vida perfeita. Ela depende da confiança total em Deus, mesmo quando tudo parece que tá desabando. É aquela fé que a gente admira, sabe? Yeah. Que inspira a gente a ser mais forte, mais resiliente. E é justamente essa fé que Satanás tenta destruir. Ele quer provar que a fé de Jó é só fachada, que ela vai se desfazer quando as coisas ficarem difíceis. Mas ele se deu mal, né? Porque a fé de Jó, depois de passar por tudo aquilo, se torna ainda mais forte, tipo ouro que foi purificado no fogo. E essa resistência do Jó, ela nos leva a pensar sobre a natureza da fé. A fé verdadeira não é ser passivo, não é aceitar o sofrimento sem questionar. A fé autêntica, ela se mostra na luta, na busca por Deus em meio à dor, nos questionamentos que a gente faz para tentar entender melhor a nossa relação com Ele. Então, tipo, questionar, ter dúvidas, não quer dizer que a gente não tem fé. Não, não mesmo. A história do Jó mostra pra gente que Deus não fica intimidado quando a gente questiona, quando a gente tem dúvidas ou quando a gente está angustiado. Na verdade, Ele quer que a gente converse com Ele, que a gente tenha uma relação sincera, onde a gente pode mostrar nossas feridas e encontrar conforto nele. Deus não quer que a gente seja, tipo, robôs programados para adorar Ele. Ele quer que a gente seja seus filhos, que a gente converse com Ele, que a gente compartilhe nossas dores e alegrias. Isso aí. É nessa conversa franca, nesse diálogo aberto com Deus, que a fé amadurece e fica mais forte, mais verdadeira. Não é aquela fé baseada em respostas prontas, mas na confiança em um Deus que nos ama, independentemente de qualquer coisa, mesmo quando a gente não entende os planos dele. E a história do Jó, com tudo que ele passou, com toda a intensidade e drama, ela deixa a gente com uma pergunta. O que a fé significa para você? É o seu porto seguro quando a vida fica difícil. É a busca por algo maior em meio a toda a confusão do mundo. Pense sobre isso e deixe que a história do Jó te ajude a encontrar essa resposta. Que a fé seja uma luz que guia você, que te dê força para enfrentar as dificuldades da vida. E a gente pensa, né? Tipo, se a gente estivesse no lugar do Jó, como a gente reagiria? Será que a nossa fé seria tão forte? A gente fica se perguntando, né? Será que a gente aguentaria tanta coisa ruim sem reclamar, sem perder a esperança? A história do Jó é como um espelho pra gente, né? Faz a gente pensar na nossa própria fé. O que a fé significa pra gente, de verdade? Jó, ele mostra que a fé não é um escudo que te blinda de tudo de ruim que acontece na vida. Mas ela é tipo uma âncora que te segura firme quando a tempestade chega. Ele não desanimou, né? Mesmo perdendo tudo, sendo acusado injustamente, sofrendo pra caramba, ele continuou firme. É isso aí. Jó ensina pra gente que a fé de verdade não depende de pedir coisas pra Deus ou de ter uma vida perfeita. A fé verdadeira é confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É aquela fé que a gente admira, que inspira a gente a ser mais forte, né? A não desistir. E é exatamente essa fé que Satanás quer destruir. Ele quer mostrar que a fé do Jó é só da boca pra fora, que ela vai sumir quando as coisas apertarem. Mas ele se enganou feio, né? Porque a fé do Jó, depois de passar por tanta coisa, fica ainda mais forte. É tipo ouro que passou pelo fogo e ficou ainda mais puro. E essa força do Jó, ela faz a gente pensar sobre a fé de verdade. A fé de verdade não é só aceitar tudo calado, sem reclamar. A fé verdadeira é lutar, é buscar Deus no meio do sofrimento, é fazer perguntas para tentar entender melhor o que está acontecendo e qual é o nosso papel nisso tudo. Então, ter dúvidas, questionar, não significa que a gente não tem fé. De jeito nenhum. A história do Jó mostra que Deus não tem medo das nossas perguntas, das nossas dúvidas, das nossas angústias. Na verdade, Ele quer que a gente converse com Ele, que a gente tenha uma relação aberta onde a gente pode falar tudo o que a gente está sentindo. Deus não quer que a gente seja um robô que só sabe adorar, né?
Ele quer que a gente seja filho dele, que converse com ele, que compartilhe as coisas, as alegrias e as tristezas. Exato, é nessa conversa franca, nesse papo reto com Deus que a fé cresce, fica mais forte, mais verdadeira. Não é uma fé baseada em respostas prontas, mas na confiança em Deus, que nos ama de qualquer jeito, mesmo quando a gente não entende o que ele está fazendo. E a gente viu como a história do Jó, com tudo o que aconteceu, com tanta emoção, ela deixa uma pergunta no ar pra gente. O que a fé significa pra você? O que te dá força quando a vida fica difícil? Pensa sobre isso e deixa que a história do Jó te inspire a encontrar a tua resposta. Que a fé seja uma luz no seu caminho, que te ajude a enfrentar os desafios da vida. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo na história de Jó. Esperamos que as reflexões que a gente compartilhou hoje te inspirem a buscar uma fé mais autêntica, mais forte. A gente se vê na próxima.